Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Eu estou passando aqui por intermédio deste vídeo para compartilhar uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. Mas antes, eu quero orar pela sua vida espiritual, pela sua casa. Soberano e eterno Deus e eterno Pai, eu venho apresentar neste momento a tua serva, o teu servo. Eu venho apresentar todos aqueles, meu Pai, que assistem esse vídeo nesse momento. Visita, Senhor, as suas necessidades. Visita a sua vida espiritual. Visita, meu Deus, as suas tribulações, as suas diversas dificuldades. Meu Deus, pessoas que estão passando luta na vida espiritual, dificuldade para orar, dificuldade para permanecer na tua presença. Neste período, nesse tempo de epidemia que está sobre a terra. A assolação, a dificuldade tem sido grande. Diz a tua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando o Senhor falou isso, o Senhor nos exortou e nos trouxe um entendimento, que o Senhor estava falando que no mundo nós teríamos aflição, para que em ti, Senhor, que passou aflição, que passou luta, que foi perseguido, que passou tribulação, foi afligido, foi machucado, foi traído, em ti nós viemos ter paz, porque a meio a tudo isso o Senhor venceu este mundo de pecado, e o Senhor é o nosso modelo, o Senhor é a nossa âncora, o Senhor é a nossa fortaleza. Em ti certamente nós vamos subsistir, nós vamos conseguir, meu Pai, continuar caminhando rumo à eternidade. Venha nos renovar neste momento, sim, renova a tua serva, renova o teu servo, visita agora quebrando cadeia, destruindo toda a obra do inimigo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero ler aqui Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13. Preste bem atenção, está escrito assim, versículo 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Meus queridos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quem é a palavra de Deus? E o verbo se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 14. Quem é a palavra de Deus? Apocalipse 19, versículo 13. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra. Jesus Cristo é a palavra. E dentro desse texto, o Senhor está nos ensinando que Deus, diferentemente do homem, observe, falando do nosso irmão, que era profeta, era sacerdote e era juiz da sua época, o profeta Samuel. Nós vemos ali que quando Deus designa ele aí na casa de Jessé, porque dentre a família de Jessé, dos seus filhos, Deus tinha se provido de um rei, por nome Davi. Deus envia o profeta até lá para separar Davi para a obra que Deus tinha na vida dele, no meio do seu povo. E ao estar chegando na sua casa, ele avista um homem forte, um homem bonito de aparência, um homem com estrutura de guerreiro, pois era um guerreiro. E ele julga no seu coração, pois ele não fala isso verbalmente, mas dentro de si. Certamente está aí um ungido do Senhor. E a voz do Senhor brada dentro do profeta Samuel, dizendo: não atenta para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha para o coração, ou seja, Deus ele sonda os pensamentos e intenção do coração. E Deus penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, ou seja, alma, espírito e corpo, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Deus é o único ser
que pode contemplar meus pensamentos, a intenção só em pensar em fazer alguma coisa, só em pensar em projetar alguma coisa, ou pensamento maligno, ou pensamento bom, ou pensamento de cobiça, ou tentar esconder alguma coisa de Deus, isto é impossível. Nada está oculto aos olhos de Deus. Deus, ele sonda o meu coração. O pecado, ele primeiro se origina dentro de nós. O pecado, antes de nós praticar, vinha conceber, primeiro ele é concebido dentro de nós. E aí onde mora o perigo, porque Deus está vendo aquele com quem temos de tratar. O versículo 13 está dizendo que nada está nu diante dos seus olhos. Por quê? Não está nada nu diante de Deus, ou seja, nada está encoberto. É isso que o escritor Cartas aos Hebreus está dizendo. Deus, ele vê tudo. Deus, ele contempla tudo. Tudo que está no nosso coração, ele vê, está nu. Ele consegue saber os seus pensamentos, a intenção do seu coração, a tua vontade, seja ela boa, seja ela má. Se você tem um plano, um projeto, você tem sonhos e está dentro de você, saiba que Deus está vendo teus sonhos, sabe que Deus contempla o teu sonho. Mas se você tem más pensamento, más atitude dentro de você, saiba que Deus também, ele contempla esses maus pensamentos, ele contempla as ideias erradas que se formam dentro de você e dentro de mim. E observe que haverá um dia onde todos nós vamos dar conta das nossas atitudes, das nossas obras, dos nossos pensamentos e intenção do nosso coração diante do nosso Senhor Jesus Cristo, diante do Criador. E eu quero ler aqui para nós finalizar Apocalipse capítulo 20, o versículo 11 e 12, está escrito assim: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo que nós fazemos, todas as nossas práticas, é escrito nos livros das obras. Livros no plural, livros das obras. Ou seja, nesses livros contém-se as obras de todos nós. Seja nós aqueles que estão em Cristo, ou seja as pessoas que ainda não estão em Cristo. Um dia tudo virá à tona, tudo virá a se esclarecer, porque o que está dentro do nosso coração, como nós praticamos, a maneira que nós vivemos, tudo isso é registrado nos livros das obras. Então tudo tem um registro. Então nada está nu aos olhos de Deus. Nada está encoberto, ao contrário, está nu. Ou seja, Deus, ele vê tudo. A intenção e os pensamentos. Deus te conhece. Deus conhece as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Por 7 vezes o Senhor fala isso. Eu conheço as tuas obras. Aqui dentro só pertence ao Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês.